Olá, meu amor, tudo bem? Tudo? Por favor. E aí? Para- Parabenizo o DJ, tava boas músicas, hein? A minha filha é sonoplasta. Parabéns, parabéns. Boa noite para quem está chegando agora. Josi Cruz, Boa noite a todos. Gastem Rafa, vamos entrando. Maria Regina, tudo bem, pessoal? Hoje é uma noite especial de Dia dos Namorados. E o amor está no ar. O Hoje amor à tarde eu saí para ir ao mercado e sentia as pessoas assim. Foi impressionante. Eu tava caminhando, tu olhava para as pessoas, tava todo mundo alegre, tu olhava para o horizonte, tu sentia aquela vibração, aquela energia meio cor-de-rosa. O mercado Ah, cheio, as filas gigantescas e todo mundo rindo e brincando. E digo, olha, que todos os dias sejam dia dos namorados, né? é verdade, o amor está no ar. Ai, disse tudo agora, que todos os dias seja o Dia dos Namorados. Se for assim todos os dias, tá bom, né? Paulinho entrou. Oi, Paulinho, tudo bem, querido? Paulinho, tarólogo, maravilhoso. Precisamos fazer mais lives, né, Paulinho? Fernandinha, amor, boa noite, pessoal. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, acho que a gente pode começar, né? Primeiro, gente, mais uma vez, boa noite a todo mundo, né? Fazia tempo que não aparecíamos por aqui com live. Estávamos esperando um momento especial para ela acontecer. E hoje fiz uma votação, há um tempinho aí, semana passada, para tentar descobrir um assunto de interesse de vocês. E fiz uma votação pequenininha lá e a maioria votou num interesse maior por espiritualidade e sexualidade. E aí, pensando nisso, eu trouxe uma pessoa maravilhosa, a melhor pessoa possível que eu imaginei ali, para conversar comigo e com vocês sobre esse assunto, que é o Leandro Ferreira, que ele é espírita, e um estudioso a respeito do assunto também. E nós conversando, resolvemos falar a respeito da espiritualidade unida à sexualidade. Porque fala-se muito da espiritualidade versus sexualidade, como se fossem coisas totalmente diferentes e que não tivessem nada em comum. A gente veio aqui para conversar sobre elas junto, unidas, de como é importante manter esse entrelaçamento entre elas sempre, porque uma caminha do lado da outra sempre, né? E não tem por que fazer essa separação. Então, Leandro, por favor, se você pudesse apresentar para o pessoal, para quem não te conhece. Claro. Boa noite a todos. Primeiramente, feliz dia dos namorados, né? Como a Pri falou, tem essa questão de eu ser um espírita kardecista, mas já gostaria de deixar claro aqui que em nenhum momento será feita menção quanto a essa filosofia ou quanto a qualquer outra filosofia, religião. O que será aqui feito será um bate-papo, uma conversa sobre todas essas questões que nós passamos dia a dia, que a própria Priscila passou, que eu passei. Eu me especializei na área de gestão de pessoas, faz 15 anos que eu trabalho nessa área. Sou fascinado pela mente humana, pelo comportamento social, pelas questões das relações humanas, e sempre me dedicando a isso, estudando. Uma coisa que eu faço bastante é teste, né? Eu pego alguma coisa, saio conversando com as pessoas, sempre, graças a Deus, eu tive essa interação muito livre, muito aberta com todos, para expor o que eu realmente acho, o que eu realmente acredito, e sempre, 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 em primeiro lugar, aprender com as pessoas. Eu acho que se não for para levar isso adiante, se tu não for para auxiliar e repassar para as pessoas tudo isso que tu aprendeu, eu acho que de nada adianta a evolução de um único ser. Então, quando fui conversando com a Pri, fomos conversando, 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 e ela, que legal, tem um assunto bacana assim para trazer, daí ela comentou sobre isso. Eu digo, olha, quer saber? Vamos. Vamos repartir um pouco desses conhecimentos, né, desse bate-papo. Então, só para deixar claro a todos, o que será exposto serão questões de estudo, questões de convívio com as pessoas, questão do que eu posso trazer nos atendimentos que eu já fiz, nas conversas que eu já tive. Graças a Deus eu sempre fui muito procurado pelos semelhantes para conversar sobre isso, nunca dizendo o que deve ser ou não feito,
e se conduzindo as pessoas para que elas encontrem a resposta no único lugar em que cada um tem a sua, que é aqui dentro. Então, em alguns pontos poderemos, com certeza, estaremos falando sobre a questão da espiritualidade em si, não filosofia ou de religião, certo? Bora lá? É isso aí. Deixar claro que é um bate-papo mesmo e que a nossa intenção não é impor nada a ninguém, mas só expor o que é o nosso ponto de vista a respeito do assunto, tá? Antes de começarmos, eu já vou explicar para vocês que nós responderemos perguntas também, ou se alguém quiser fazer alguma colocação sobre também é bem-vinda, porque, como eu disse, é um bate-papo, então a participação de todos é importante. Por favor, coloquem ali do lado ali embaixo onde está escrito adiciona um comentário, tem uma câmerazinha. Do lado da câmera tem um balãozinho com interrogação. Lá vocês podem mandar perguntas ou comentários, tá? Nós não vamos identificar e colocar os comentários e as perguntas feitas aqui na tela para todos verem. Porque já foi falado para mim que algumas pessoas ficam acanhadas de aparecerem, né? De serem identificadas por conta das perguntas, já que estamos falando de um assunto tão delicado. Então, quem quiser fazer pergunta, pode jogar ali que nós não vamos divulgar, tá? Eu só vou ler as perguntas e a gente responde no final, tá bom? Paula Cabral, linda, maravilhosa, mana querida, um beijo. Paulinha. Obrigada por estar aqui, assim como todos vocês. Vamos começar então, meu amor. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, desse essa introdução ao assunto, né? Que é a espiritualidade junto com a sexualidade. E aí a gente dá início à nossa live. Por favor, a palavra é tua, meu amor. Obrigado, meu amor. Deixa claro para todos que existem algumas questões, como a própria Priscila falou ali no início, essa questão das perguntas, de fazer de uma maneira mais particular, porque as pessoas ficam acanhadas. Nós temos um grande problema com essa questão da sexualidade, principalmente para nós aqui no Ocidente, que são tabus e comportamentos condicionados. O que é um tabu? Eu vou relatar para vocês uma historinha curtinha para que vocês entendam. Tinha um casal, né, um marido e uma mulher, e ele ficava na dúvida, toda vez que ela ia fazer o prato da família, né, que toda família tem aquela questão do esse é o prato da família, elas cozinhavam uma galinha inteira, e quando a mulher ela ia colocar na panela, ela cortava aquela canelinha que fica acima da coxa. E um dia ele chegou e perguntou para ela, e disse assim, tipo, então, por que tu tira isso? Essa parte, ele disse, porque dá gosto. Como assim dá gosto? Fica melhor sem. Aí ela falou que ele ficou olhando para ele, não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Tá, mas é que minha mãe me ensinou assim, eu aprendi assim, eu faço assim. Tá. Num belo domingo, aquele confraternização de família, a mãe dela ligou e disse, não, vocês vêm almoçar aqui em casa e tal, vamos fazer um almoço, vamos fazer o prato da família. Aí ela contou pro marido, o marido, já sei, vou perguntar. Chegando lá, ele ficou só cuidando dela. Quando ela pegou a galinha que ela botou na mesa, ele chegou lá. Disse assim, por que tu tirou? Por que tu cortou essa parte aí da galinha? Disse, porque dá gosto. Daí ele disse, mas como é que essa parte dá gosto? E o resto dos ossos e da cartilagem não dão? Ela, pois é, eu sempre vi minha mãe fazer assim. Tá, ficou nessa. No final de semana, no feriado lá, decidiram fazer uma visita para os pais, para os avós dela, da esposa, que era no interior. Chegando lá, eu disse, eu tenho certeza que vai ter a comida da família, né? E ele ficou cuidando. Quando a avó botou a galinha na mesa e pegou, porque no interior aquelas facas maiores, e cortou, ele chegou nela. Disse, vó, com licença, eu queria lhe perguntar uma coisa. Por que a senhora tirou essa parte da galinha? Daí ela pegou aquilo, olhou assim, ficou olhando, aí olhou para a panela, olhou de volta, olhou para a panela. Disse, pois é. Tu sabe que ela foi lá, pegou a panela, botou a panela, pegou a galinha, botou a galinha dentro e a galinha coube. Pois é. Daí ela contou uma história, ela disse assim, sabe que quando nós casamos, nós éramos muito pobres, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos muitas louças. E as nossas panelas eram pequenas. Então eu cortava essa parte da galinha para poder caber toda na panela. Isso é um tabu. É quando nós fazemos coisas condicionadas na nossa existência sem nós sabermos o porquê.
conforme o tempo vai decorrendo, nós vamos criando justificações para fazermos aquela situação daquela maneira. Então nem a filha, nem a mãe sabia por quê. E a avó fazia sem se ligar que ela já tinha mais condições e tinha uma panela maior. Isso são tabus. São coisas que nós fazemos sem mesmo sabermos o porquê, ou querermos entender. Se nesse caso da galinha nós tivemos por 3 gerações desse comportamento, imagina a questão da sexualidade. Na questão do decorrer aqui do nosso bate-papo, eu vou trazer curiosidades para vocês quanto a esse tabu, para vocês entenderem de onde nós fomos, aonde nós chegamos, depois nós voltamos, depois nós seguimos de novo. E tem uma questão, que é a segunda, que é a questão do comportamento condicionado. Eu faço porque eu sempre fiz assim, porque meu pai fez assim e foi assim que ele me ensinou. Nós cobramos muitas vezes a falta do nosso conhecimento. Hoje vamos tratar sobre essa questão da sexualidade. Nós sempre fizemos isso porque nós tivemos exemplos na nossa existência. Nossos pais, escola, amigos, família, círculo social, trabalho, enfim, tudo isso. E nós cobramos muitas vezes de não saber isso de nossos pais. Mas como podemos cobrar deles isso se nem eles sabiam? É meio fora de contexto, né? Assim como nós nos baseamos pela pesquisa, adoramos prestar atenção em pesquisas, né? A pesquisa sobre o tamanho do órgão de um homem. É de 13 a 14, a 15, de 11 a 15, de 11 a 12. Se for menor, então é anormal, alguma coisa assim? Não é, isso é tabu. Isso é uma coisa que foi condicionada. Não, tem que ser grande, senão tu é fraco, senão tu não é homem. Não tem nada a ver. Cada ser humano tem a sua peculiaridade, cada ser humano tem o seu ponto. Não é porque tu é diferente que tu é menos ou que tu é mais. Tu apenas é mais um, assim como existe outro, e outro, e outro, e outro. Tem uma questão que eu vi muito interessante, que são das perspectivas fragmentadas. Que é o quê? É exatamente esses núcleos. Um dos principais que nós temos para nós, a questão nossa aqui no Ocidente, principalmente na região nossa aqui da América do Sul, é as filosofias e é o nosso meio social em que nós vivemos. Claro, temos a escola, temos o trabalho, temos a questão do nosso núcleo familiar. Eu sempre fiz assim, sempre foi assim, todo mundo faz assim. Não, todo mundo diz que faz assim, mas nem todos fazem. Esse é um grande ponto que nós temos que se ater. Porque o que acontece? Nós precisamos seguir aquele caminhozinho certinho para nos sentirmos normais. Às vezes tu vai fazer alguma coisa e tu para e pensa assim, como é que é mesmo que eu tenho que fazer? Será que tu tem que fazer o que os outros dizem para te ser normal? Eu acho que não. Paulinha está nos olhando também. Paulinha deve estar dando risada agora. É isso aí. E assim, puxando um pouquinho do que você está falando assim, para a parte energética, que é um pouco a minha área, um pouco não é totalmente a minha área, nós temos os 7 corpos sutis, né? E não sei se todos sabem dessa informação, mas assim, os corpos sutis são divididos da centelha divina, que é o próximo ao nosso corpo de criação, né, que é a centelha divina, e ele vai se densificando até chegar no nosso corpo físico. Houve um problema, né, a nível cósmico, que nós perdemos a conexão com um desses nossos corpos, porque um se comunica com o outro até chegar lá em cima. Então, por exemplo, a mensagem que é dada ali na centelha, ela vai passando por todos os nossos corpos que são mais densos, até chegar no nosso corpo físico a informação. Acima do nosso corpo físico tem um corpo, que é o do pretérico, que foi cortada aquela relação, né? Por conta de um outro problema aí cósmico. E aí o que aconteceu? Nós perdemos esse contato direto com a criação. Então a informação para a gente chegava muito deturpada, chega ainda, né? Muito deturpada por conta dessa deficiência aí que aconteceu. E aí o que aconteceu? A gente precisava suprir essa informação. E aí foram criados caminhos ali à parte
que nós nos agarramos para não nos conectar e para não ver a verdade absoluta, que é a informação que vem do todo. O que são esses caminhos aí? A Masofia chama de abjurã, que são o quê? São redes de consciência que armazenam a gente numa verdade que nós acreditamos que seja absoluta. Então, por exemplo, todo homem é igual. Inúmeras pessoas acreditam nisso. As pessoas que acreditam nisso se amarram numa consciência ali, ficam aprisionadas naquela verdade para sempre. Elas se aprisionam ali. E como elas, também tem várias verdades absolutas que nós acreditamos ao longo da vida, que são impostas por quê? Por aquilo que o Leandro falou, pela nossa família, pelo ambiente que a gente vive, pelos nossos vizinhos, pelo condomínio que a gente mora, pela escola que a gente estudou, pelos nossos primos, sei lá, por amigos, por diversos ambientes externos que nós percorremos. Nós formamos e nos enfiamos nessa rede, nos aprisionamos lá. São como se fossem caixinhas. E aí, há muito desses abjurãs relacionados ao sexo. São verdades que a gente acredita por tempos e tempos, porque a gente perde a conexão com a verdade absoluta e passa a acreditar nisso para sempre. Né? E tem inúmeros abjurãs ali relacionados ao sexo, que vem até da religiosidade, de outras encarnações. Às vezes a gente demora 4, 5 encarnações para se livrar de um abjurã. De tão forte que é, a gente se amarra numa teia de consciências. E o que é pior, a gente se amarra numa aqui, na outra ali, na outra ali. Quando a gente for ver, a gente está totalmente tomado por abjurãs e a gente perde o controle da nossa própria vida. A gente não sabe mais pensar sozinho, que nem o Leandro falou. A gente não pensa mais sozinho, a gente não... Peraí, o que eu tenho que pensar agora? Peraí, o que eu tenho que sentir agora? De acordo com esse determinado abjurã. De acordo com o que a minha família espera que eu pense. De acordo com o que a sociedade espera que eu sinta. Né? E o sexo está muito relacionado a isso. A tudo que a gente espera que a sociedade... o que a gente acredita que a sociedade tem como verdade. O que a gente acredita que o nosso marido, o nosso esposo tem como verdade. O que a gente acredita que a religiosidade tem como verdade. E a gente se enfia nessas redes e é muito difícil de sair. Muito. Às vezes a gente acha que saiu e a gente monta outra parecida, mas não saiu. Continua lá. Sempre seguindo numa trilhazinha para se sentir o normal. Sai de uma e cai na outra. É verdade. Absoluto. Então, vou te fazer umas perguntinhas aqui, tá, Leandro? Primeira perguntinha que eu queria que você respondesse pra gente é por que existe esse tabu na realidade de espiritualidade versus a sexualidade? Porque sempre foi visto assim, né? Uma coisa nunca andou do lado da outra. Sempre a gente ou falava de espiritualidade ou de sexualidade. As duas coisas juntas, jamais. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Então, muitas filosofias, muitas dessas questões religiosas, se for olhar, por exemplo, o Brasil, ele é um país extremamente, apesar de tudo que nós vemos, o Brasil é extremamente um país religioso, né? Segue muitas seitas, filosofias, N números de outras filosofias, aí tu sai de uma porque aquela não te serve e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. Mas a grande maioria, ela tem uma ideologia de que o sexo entra numa porta e a espiritualidade sai pela outra. A fé, a crença, tudo o que for de bom que uma religião, uma filosofia traz, ela sai quando entra essa questão da sexualidade. Para nós, brasileiros em especial, os dois principais tabus estão ligados a essa questão de religiosidade, das filosofias, que querendo ou não, elas passam a fazer parte de um contexto social. E nesse contexto social a gente segue determinados conceitos que foram pregados para nós lá. Nem foi para nós, às vezes foi para o pai, para o avô, para o bisavô, para o trisavô, e nós viemos seguindo aquilo dali. E não é. Outro dia eu vou citar um exemplo para vocês, para ver a que ponto nós chegamos. Um amigo meu chegou para mim e disse assim, bah, Leandrinho, tu já tá na casa dos 30, tá solteiro, pá, tem que fazer alguma coisa e tal. Eu disse, não, eu tenho certeza, cara, eu vou encontrar uma versão minha que usa saia e tenho certeza que ela vai ser uma ótima amante, tenho certeza absoluta disso. Ele me puxou para um canto e me descascou. Mas, falou um monte, falou o que esse cara tá falando, velho?
eu tentando entender o que ele estava querendo dizer. Depois eu vi que eu tinha cometido o equívoco. Eu falei, não, cara, para. Só um pouquinho. Eu me referia a amante no sentido original da palavra. Lá na sua origem, no latim, amans, que significa pessoa que exerce o ato de amar. A pessoa que ama. Isso é um amante. Só que nós mudamos o contexto para denegrir essa imagem. Hoje, se tu fala amante, é uma relação extraconjugal. Então, se nós fizemos isso com uma palavra, imagina o que nós somos capazes de fazer com um contexto importantíssimo como é esse. Que é essa questão da sexualidade, porque ela é importante, sim. Ela é vital, sim. Ela está aqui, ó. Ela está na nossa genética, ela está em todos os seres vivos que habitam esse orbe. Todos. Querendo ou não, se for olhar os documentários, eu gosto bastante de olhar Discovery, NetGeo, tu vê ali a questão do que os animais são capazes de fazer por essa questão. E eles ainda não têm nem a questão do prazer, é a questão de proliferar a sua genética. Por isso que existe, por exemplo, vamos dar o exemplo dos leões, né? Existe a briga entre dois leões machos e quem ganhar tem o direito de transmitir a sua genética, porque ele é o mais forte, porque ele é o vitorioso, porque ele consegue. Em alguns pontos, nessa questão nossa, na fisicalidade aqui, se tratando de nós, seres humanos, nós levamos isso muito a sério. E chegou um ponto em que nós distorcemos essa verdade. Nós chegamos a um ponto em que a espiritualidade ela não pode estar nem perto da sexualidade porque é pecado. Não é. Nunca foi, nunca deveria ter sido. Nós é que distorcemos isso. E nós já chegamos a um ponto da evolução humana em que nós temos as ferramentas e a capacidade necessária para desmistificar isso. Existe uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui a noite inteira. Conversem. Falem, principalmente com o teu companheiro. Conversa com o teu companheiro, conversa com a tua companheira. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto disso, eu não gosto. Conversem, encontrem um denominador comum entre vocês. A questão da espiritualidade, para os seres elevados, eles não conseguem distinguir um do outro, porque para eles é a mesma coisa. Isso é uma coisa só. É uma única coisa. Onde é que está? Eu anotei uma das grandes virtudes, uma das grandes verdades da espiritualidade é que ela só é contra a questão da sexualidade quando ela é uma coisa suja, quando ela tem promiscuidade, quando ela tem questões obscenas. Isso para ela não coincide com sexualidade. Não, então a sexualidade sai fora. Não, porque isso para eles não é nem sexualidade. A grande verdade é o que te faz bem. Não está errado. Porque a turma de amigos diz que isso não pode, que isso não é certo. É eles que vão estar dentro das quatro paredes com a tua companheira? Ou com o teu companheiro? Não vai. Essa questão é entre vocês. É vocês dois que têm que resolver. A espiritualidade ela é a favor da raça humana, ela é a nosso favor. Só que eles querem que nós estejamos felizes. E como é que tu vai estar feliz com a questão da tua sexualidade? Sendo quem tu é. Não interessa, desculpa pelo tom do palavreado, mas aqui o assunto hoje nós definimos como sexualidade. Não interessa se teu seio é pequeno ou ele é caído. Não interessa se teu pênis é grande ou ele é pequeno. Não interessa isso. O que interessa é o que tu e a tua companheira, tu e o teu companheiro têm sobre isso. Perdão que entrou uma. É vocês que têm que entender sobre isso. É isso que eles querem, é isso para eles que é a felicidade. Da verdadeira sexualidade. Temos que quebrar esse tabu. Não existe nada espiritualidade versus sexualidade. Os dois são um só. Assim como existem outros fatores, poderíamos colocar benevolência, fé, podemos botar N coisas juntos. Podemos e devemos colocar, mas a sexualidade não é contra a espiritualidade, nem a espiritualidade é contra a sexualidade. Porque essa parte em que nós denegrimos a sexualidade, sim, porque isso não é considerado nem sexualidade. Já é um outro ponto. Leandro, mas isso me faz bem, eu gosto disso. Teu companheiro gosta, teu companheiro aceita.
Perfeito. Mas sigas o que tu acha que é o correto. Não precisa fazer determinada posição sexual porque os teus amigos disseram que tem que ser feito. A tua companheira, teu companheiro, vocês gostam de determinada coisa. Ah, mas a gente não pode fazer porque lá o local que a gente frequenta, a nossa congregação diz que não. Tu quer seguir ela? Segue. Só não esquece que isso pode ser um comportamento condicionado. Te questiona, te pergunta. O que é verdade e o que não é? É tu que sabe a resposta. Ah, Leandro, mas eu tenho dúvidas sobre isso, sobre aquilo. Conversa com pessoas instruídas. Sabe? Vai buscar, vai conversar com um psicólogo. Se nós soubéssemos a importância que tem um psicólogo na nossa vida, não ficaríamos falando o que não devemos. Sexólogo. Qual é o problema de falar pênis? Qual é o problema de falar assuntos ligados a isso? Existe uma questão de um horário. Até nós fizemos um horário já mais adiante para isso. Né? Existe questão de conversar sobre isso. Né? Então, Até porque a gente está essas... falando de sexualidade, né? Não está falando nada, né, Vou só puxar uma deixa aqui tua, tá? Claro, vontade, por favor. É só a gente pensar no seguinte também. O ato sexual é um ato criador. A vida criada nisso, né? Através do ato sexual, nós trazemos a vida a outros seres. Somente através do ato sexual. Então, não tem como isso ser sujo, isso ser ruim, né? Não é só a gente pensar por esse lado. É criada uma vida com o ato sexual. Então, não tem como a gente denegrir isso. O que aconteceu foi essa nossa desconexão com o nosso eu sou, e aí começou a entrar esse monte de sujeira no caminho, intencional, né? Por quê? Porque era importante que fosse tirado o nosso poder de criação, que nós não percebêssemos o poder que nós temos no ato. Porque é um ato criador, é uma energia imensa envolvida, é uma explosão energética, falando da minha parte agora de energia, é uma explosão energética que se forma durante um ato sexual. Portanto, que a intenção seja boa. O que movimenta a energia do cosmos é a intenção. Então, tudo que você coloca uma intenção boa, você faz uma movimentação benéfica. Tudo que você coloca uma intenção ruim, você faz uma onda nociva, né? Isso aí é explicado pela física quântica. Não tem como a gente falar o contrário. Então, se você coloca uma intenção boa, a sua intenção é boa com o parceiro, né? Isso, assim, falando não necessariamente de chamas, né? Desses encontros, que é uma parte sua que tá lá. Agora, imagina, a chama gêmea é uma... Depois a gente pode até falar sobre isso, né? Mais para frente, mas são duas partes do mesmo todo. Imagina quando esse todo se junta num ato sexual. A explosão energética que se forma com isso. Passa dos super universos, né? De tão forte que é essa explosão energética. Como isso pode ser ruim? Isso é ruim se você tem uma intenção ruim. É depravação, tá desejando a pessoa do outro, tá desejando mal, quer usar a pessoa para seu benefício, né? Ou tá fazendo por algum outro interesse. Aí sim, se a sua intenção no ato é ruim, aí realmente vamos falar que é o ato sexual aí nesse caso é uma coisa péssima. Agora, se a sua intenção é boa, mesmo não sendo encontro das chamas, mas você tem uma boa intenção com a pessoa, bingo, vai fundo que é maravilhoso, né? Com Vou certeza. fazer mais uma perguntinha para tu. Bora lá. Eu queria que você falasse um pouquinho agora do sexo, puxando esse assunto aí que eu já dei uma deixa aí para tu, como desenvolvimento humano e expansão de consciência. Já puxei a linha. Sim. Na antiguidade, na Lemúria antiga, na Lemúria Atlântida, nós tínhamos a prática do que chamamos de arcano AZF. Acreditava-se que fazendo o arcano AZF, que era um ato sexual, onde as pessoas desenvolviam a sua Kundalini, ela subia pela sua coluna, né? Depois pode trazer um pouco para nós aí sobre essa questão da Kundalini. O arcano AZF, ele era feito para que ocorresse uma ligação do ser físico com o seu ser espiritual.
com a sua evolução espiritual, com a sua expansão de energia e contribuição de energia para o próprio planeta. Eram templos onde tinham sacerdotisas que elas desenvolviam esse seu lado, elas desenvolviam em si essa questão do arcano, subiam o seu Kundalini, e elas contribuíam para aquela determinada comunidade através do ato sexual onde se subia essa Kundalini. Essa energia ela era considerada tão forte que as pessoas desenvolviam mediunidades, acessavam outros orbes, acessavam a espiritualidade, desenvolviam-se melhor, inclusive tinha uma questão que os guerreiros tinham que comparecer lá. A única maneira para que eles não fossem é se eles tivessem a sua companheira, fossem unidos com alguém, mas mesmo assim eles praticavam o arcano com as suas companheiras. Aquelas sacerdotisas, elas ficavam ali, para ter essa noção que a Pri deixou para mim, elas só saíam dali, elas paravam de executar quando elas encontravam a sua chama gêmea. Aí sim, aí elas tinham que sair, porque elas tinham um trabalho com esse ser. Mas sempre foi, em muitos lugares, nós tivemos essa questão da prática sexual nesse momento, para a evolução do ser humano. Expansão de consciência nada mais é do que a evolução pessoal de um ser, de uma unidade, de um humano. O desenvolvimento humano é quando esses outros humanos também se desenvolvem e conseguem construir uma sociedade. Isso é a questão do desenvolvimento humano, é quando cada um se capacita, quando cada um se melhora e vão viver em comunidade. Porque daí quando tu te capacita, tu te torna um todo. Quando tu te torna um todo, tu te capacita para com todos, para que todos nós sejamos tudo. E isso gera uma única ideologia, que é a ideologia do bem, do correto, do certo. Nós precisamos, acima de tudo, que as nossas relações sejam saudáveis. Como é que tu vai ter um desenvolvimento humano se tu não tem uma mente saudável? Ah, Leandro, mas isso é muito trabalhoso. Olha, eu vou dizer para vocês. De uma pessoa que esteve um passo da depressão, uma pessoa que sofreu como chama, me fugiu a palavra? Ansiedade? Ansiedade também, ansiedade eu ia comentar depois, mas nível de estresse. Eu cheguei a um nível de estresse quando eu tinha 25 anos, que eu comecei a ter psoríase. Eu fui no médico, o médico disse assim, cara, tu tá com nível de estresse de uma pessoa de 50 anos. Tu escolhe. Ou tu dá um jeito na tua vida, ou eu vou começar a te dar remédio. Então, assim, ó, o que eu fiz? A partir daquele momento eu dei um ponto. Digo, não, chega. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. Desse jeito não dá mais, não tem mais o que fazer. Então eu fiz muitos anos, eu fiz yoga, eu aprendi a fazer meditação, eu comecei a trabalhar, a frequentar o centro espírita, eu fui seguindo o que eu achava que eu tinha que seguir, o que o meu coração dizia, eu conversava com inúmeras pessoas, comecei a ler muitos livros de psicologia, aí começou a surgir esse meu fascínio pela questão da psicologia, da questão do comportamento humano, da questão das relações humanas, eu comecei a trabalhar com gestão de pessoas, eu comecei a ficar encantado com isso, com essa questão de poder auxiliar as pessoas a tornar pelo menos o dia dela um pouco melhor. Ah, Leandro, mas isso depende do que a pessoa faz. Eu conheci seres humanos fantásticos em chão de fábrica. Eu também fui de chão de fábrica, como é que nós nos chamávamos? Os arigó. Pessoas fantásticas, de um coração absurdo. Eu morei muitos anos em Caxias do Sul. Lá fala-se que o italiano ele é um povo muito fechado e tal. Só que quando ele te mostra os dentes, tu passa a ser da família. E lá eu aprendi muita coisa sobre isso. Da questão da relação humana por tu apenas ser um ser humano. Eu não estou dizendo que o peão do chão da fábrica é legal, que o diretor, que o presidente não é. Eu não estou trazendo esse ponto de vista. O que eu estou querendo dizer é que esse desenvolvimento humano, que essa expansão de consciência, ela se dá através dessa maneira. Ela se dá através de tu ser não apenas empático e simpático ao próximo, mas principalmente a ti. Tu tem que ser o primeiro ponto. Eu não estou dizendo que tu não tenha que ajudar o próximo, ok, mas tu tem que fazer por ti. Tu não vai conseguir evoluir se tu ficar sentado só reclamando da vida. Tu não vai conseguir evoluir se tu não conseguir fazer isso. E tudo isso tem a ver com a questão do sexo, porque uma hora isso vai aparecer na tua relação sexual. Vai. E ela aparece. Nós temos uma questão muito forte para nós, né, principalmente para a questão dos homens,
que é a questão da impotência sexual como sendo a pior coisa que acontece para um homem. Não é impotência sexual, é a impotência em si. Bota um homem frente a uma situação que ele criou e que ele não tem força, que ele pode ser um super-homem, ele não vai conseguir fazer aquilo dali voltar, e tudo aquilo que está de ruim aconteceu por causa dele, e ele não tem o que fazer, tu tira toda a questão da masculinidade de um homem. Ela é transposta através da impotência sexual, porque em cima da cama com uma outra pessoa, que ele mostra, eu sou homem, eu faço e aconteça. Não é. Porque essa questão da impotência ela pode acontecer por diversos motivos. Principalmente esse, o psicológico. Tem a questão da saúde, tem a questão da boa alimentação, tem a questão do exercício, sim, tem. Mas é comprovado, é científico, mais de 80% é questão psicológica, sim. É a questão do homem se sentir não merecedor, é a questão de ele estar com uma companheira em cima de uma cama e ele não achar ela legal, não achar bonita, não achar nada nela, mas ele está ali porque ele tem que fazer. Não. Desculpa, travei. Foi como a Pri falou antes. Precisa ser saudável. Tu precisa estar com aquela pessoa porque tu quer, não porque os outros te disseram que ela é bonita, que ela é querida, ou não, fica com ele porque ele é um gato, porque ele é sarado. Não. Tá errado. Tu não tá sendo tu. Aquele caso, né, que nós comentamos, como é que é mesmo que eu tenho que fazer? Pô, tu tá buscando na tua cabeça o que os outros disseram que tu tem que fazer para te ser feliz. E tu? E o que tu quer? Quando eu decidi que eu realmente tinha chegado num ponto em que não dava mais, ou eu dava um jeito em mim, eu dava um jeito de me trabalhar, de me melhorar, ou eu ia arcar com as consequências. Tem uma briga que hoje eu brinco, hoje eu dou risada disso, porque eu muito já chorei com essa questão, que eu tava pensando, não, vai dar, eu vou conseguir. Aí vem aquela vozinha e diz assim, não vai, tá muito fraco. Cara, pode, eu sou boa, vou conseguir. Não vai, cala a boca. Não. Tu dá um passo, 2 passos pra frente, 3, 4 pra trás, aquela vozinha ali. Não, porque tu é fraco, porque tu não merece, porque tu é feio, porque tu é isso, porque aquele outro. Chegou um momento em que eu olhei pra ela e disse, cala essa tua boca, eu sei da minha vida. Quando tu assume as rédeas da tua vida e tu aceita que tu tem problema, quando tu bota o dedo no grão do teu olho e diz, eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou dar um jeito. A um determinado tempo, um dia eu me levantei, eu cheguei no banheiro, olhei no espelho, assim, tava aquela marca do travesseiro, ramela, cara inchada. Eu olhei bem para aquilo e disse, meu Deus. Aí eu voltei e digo, não, peraí. Lindão. E eu não sei por que cargas d'água, eu comecei a fazer aquilo dali todo dia. E fiz. Ano passado eu consultei com uma bióloga, que é especializada em células humanas. Estamos conversando, e ela me disse assim, tu já ouviu falar do Ho Oponopono? Eu digo, olha, quando ressurgiu agora, que veio com essa força toda, porque é impressionante, isso é muito bom, diversas vertentes estão cada vez aparecendo com mais força. Quando ela apareceu, que eu fui fazer a minha investigação, porque eu sou curioso pra caramba, eu estava no meio de um outro assunto que eu queria não perder o foco, eu acabei não indo. E aí eu expliquei isso para ela. Disse, né, eu vi essa questão, mas eu não cheguei a ir a fundo para saber como é que era. Daí ela assim, não, eu vou te explicar. Aí ela falou exatamente o que eu estava fazendo. Eu olhei para ela e disse, que engraçado, eu faço isso faz uns 3 ou 4 anos que eu faço isso. E aí ela me disse o seguinte, Leandro, não serve só para isso. Eu digo, como assim? Tu também pode te perdoar. Tu também pode amar tua mãe. Tu também pode amar tua irmã, teu irmão, teu pai. Não essa questão para ti, que tu tinha essa questão da baixa autoestima, tu pode fazer por todas as coisas na tua vida. E falo a todos os nobres, não foi fácil, não é fácil, mas uma coisa que fique bem clara, vale muito a pena. Quando tu chega num determinado ponto, que as pessoas dizem, isso foi uma coisa que eu tive de restrição no início, as pessoas dizem assim, não, porque eu já faço isso há 10 anos, não, porque eu faço isso já há 15 anos, tu te desmotiva no início. Porque tu pensa assim, vou ter que fazer 15 anos isso. Pai, eu só quero transar melhor. Eu preciso fazer isso 15 anos.
Não, não. Sabe por que não? Porque conforme tu vai dando um passo atrás do outro, tu vai vendo o quão bom tu pode te tornar. O quão bom tu vai conseguindo entender as coisas. No início ele é um pouquinho difícil, a questão de determinados relacionamentos, tu te afastar, ou melhor, olha, não dá, desculpa, perdão, mas não dá. Aquele momento que assim, ó, tu vai para um ato sexual com uma pessoa e quando acaba tu te levanta, bota a roupa e sai correndo. Cada um dos nobres que está aqui olhando não precisa responder. Só bote o dedo na sua consciência. Teve ou não teve esse momento? Tanto homens quanto mulheres. Que chegou no final e disse assim, o que eu estou fazendo aqui? Ou aquele famoso ditado, era melhor eu nem ter vindo. Ou daqui a pouco tá indo para casa, o que foi que eu fiz? Por que eu fiz isso? Aí daqui a pouco, quando vê, tu vai lá de novo. Daqui a pouco tu vai lá de novo. Nobres, no início eu sei, é difícil, nós somos seres humanos, nós estamos com isso na pele, a gente precisa do pele com pele. É uma necessidade biológica.